5 minutos, né? Eu recomendaria, tanto ao senhor quanto ao Carlos, que deixassem o celular. Você me falou que vai acessar pelo iPad, né? Não, mas eu estou no celular. Eu achei que era melhor aqui pelo celular. É porque as outras lives que a gente fez aqui, a gente percebeu que às vezes cai, né? Por algum motivo, a internet, alguma coisa, essas coisas acontecem mesmo. Então, é bom ter o celular, a mão, ou o tablet, ou qualquer outro equipamento para, caso seja necessário, entrar ali, né, mais rapidamente. Tá? Que mais? E aí dá tempo de pegar uma água ainda. E a gente eu subi isso aqui, uma água e um café. Né? Tá tranquilo. Maravilha, hein? Maravilha. Tá bom. Então, em 5 minutos a gente começa. Ok. Hugo, você já pode botar lá o link lá no YouTube, né? Eu já coloquei aqui. Já está ao vivo aqui. Se quiseres fazer uma introdução aí, seria interessante. Já está ao vivo? Tá. Já. Pessoal, pode falar alguma coisa aí para o público. Pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar em 5 minutos, tá? Então, mas desde já agradecendo a presença do professor Carlos e do professor Roberto, vou fazer a introdução deles mais apropriada daqui a pouco, né? O Carlos deu uma saidinha ali, então em 5 minutos a gente começa para valer, tá, gente? Aguarde a gente aí. Legal. Pessoal, eu me chamo Hugo, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência Política. Enquanto os nossos participantes rapidamente deram uma saída para se abastecer com água e café, a gente vai fazer só uma apresentação inicial do evento aqui rapidamente, Eleições Municipais 2020 no Norte do Brasil. Então, esse tema vai ser discutido pelo professor Dr. Carlos Souza, Roberto Ramos, e tendo como moderador o professor Dr. Leonardo Barros, da UFPA, tanto o professor Roberto Ramos, professor Carlos Souza, quanto o professor Leonardo Barros, são doutores em ciência política pela UFPA. Aliás, o doutor Leonardo, né, ele é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, e o doutor Carlos, doutor em ciência política pela IESP, UPERJ. Né, e o professor Roberto Ramos, também doutor em ciência política pela USP. Então, a gente já vai iniciar, a gente está ao vivo aqui no YouTube. Então, mais um tempinho aí, esperando o nosso moderador, professor Leonardo Barros, para iniciar os trabalhos aqui do debate sobre eleições municipais 2020 no norte do Brasil. Perspectivas e desafios diante da pandemia. Então, só aguarde um instante, a gente já vai iniciar uns 3 minutinhos. Vai iniciar pontualmente ou vai dar um tempinho para o pessoal entrar? Tem 6 pessoas. Acho que 5 minutinhos, Carlos, porque a professora Eugênia pediu para a gente ficar atento ao tempo, porque o reitor, ele vai ter uma live às 6h30, então, e é bom a gente prestigiar, né? Então, acho que é por isso que a gente também não pode ser muito elástico nessa coisa do tempo, né? Bom. Leonardo, quem foi seu orientador lá na UFMG? Foi o professor Leonardo Avritz. Sim. Ele é muito sério, muito competente. Quem foi seu orientador lá na UFMG? Muito o quê? Desculpe. Uma pessoa extremamente séria, competente, né? Sim, eu gosto. Sim. Você teve alguma disciplina com a Elcimara Teles, não? Ou ela entrou depois que você passou pelo programa? Não, eu nunca tive aula com a professora Mara Teles, não, porque realmente a gente divergia muito de linha, né? Mas a gente sempre teve uma boa relação e
de corredores, e recentemente ela veio aqui num evento, ela foi supervisora de pós-doutorado do Carlos, né, do professor Carlos, e ela que veio aqui no legal. evento na UFPA, e foi muito bom, nós participamos da mesa, uma pessoa também muito competente, né, nós participamos agora de um livro dela, né, Carlos? Muito E bom. é uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho muito grande mesmo. Então... nós fomos colegas de doutorado, fizemos doutorado da sim? mesma turma. Olha só, que coisa. Eu conheço a mais assim, de perto ela e a Natália. Né? Certo. Uhum. Natália Sati. Isso. Mas a Mara, eu, a Mara, a Socorro, que está na Federal de São Carlos, o Claudinho. Braga, né? Isso, fomos todos colegas, fomos todos da mesma turma. Né? Claudinho que você fala é o Cláudio Couto. Não, o Cláudio Couto, ele foi 2 anos antes da minha turma. Assim, mas era o Cláudio que está na UF, na Federal Fluminense. Ele foi colega também. A Rossana, que está na própria USP. O Bernardo Recupero também. Todos nós fomos da mesma turma. O Zé Paulo, que está na Unirio. Certamente uma turma de notáveis, né? Uma turma de muita gente boa, né? Foi muito legal. Foi uma experiência muito, muito joia essa época. Assim. Maravilha. Muita gente aí que, enfim, só saudade desse tempo aí. Tá certo. Bom, é um prazer que vocês concluíram. Oi, Carlos. Qual foi o ano que vocês concluíram? Olha, nós saber se foi mais ou menos da minha geração. Nós somos da turma de 98 e com término em 2002 ali. 2002, alguns terminaram em 2003, mas exatamente nesse período, doutorado da gente. E aí eu já vim para cá, né? Eu já era daqui, aí eu vim para cá, voltei e os meninos ficaram por lá. A gente sempre mantivemos contatos ao longo desse período todo. E aí depois eu fui para a reitoria da universidade, aí pronto. Aí fui na reitoria, meio que me distanciei da ciência política. E no final fundamos o NUPEPA e aí recomeçamos o trabalho, eu com alguns outros colegas que fizeram o doutoramento pela UNB e pela Federal do Rio Grande do Sul. E não, vamos fundar o NUPEPA e fazer ali um trabalho e tal. E aí é nisso aí que a gente tá firme aí, né? Mas foi uma fase muito, muito rica, assim, do pessoal que ainda está por lá, assim, né? Eu sempre tenho o maior carinho, assim, quando eu vou, encontro o pessoal, a gente está sempre um torcendo pelo outro, né? Porque aí se espalhou todo mundo, né? Grande parte ficou em São Paulo mesmo, né? Foi para a Federal do ABC, teve gente que foi lá para Getúlio Vargas, mas nós tivemos um momento muito, muito legal, assim, né? Ter aula com o Gabriel com Maria Hermínia, com a Maria Dalva Quinzo, né? A Dalva foi minha orientadora, e tantos outros assim que passaram, o Limonge, Leandro Piquet Carneiro, tantos outros lá, colegas, Teresa Sadek, esse pessoal todo aí. Foi uma fase boa. Uma fase notável mesmo. Aprendemos muito, foi muito legal. Muito legal. Eu concluí pelo IUPERJ ainda, né? Inclusive, tu colocou aí Leonardo como IESP, não, eu ainda fui do finalzinho ainda do IUPERJ, antes do desmonte lá que levou a incorporação pelo IESP. E o meu orientador foi o Jairo Nicolau. O Jairo, muito, muito legal, assim, né? O Jairo muito competente, assim, né? Como orientador, não tenho queixa, não. Foi um paizão, assim, para mim. Me orientou de uma forma segura. Eu vim da economia, né? Então eu não tinha muita experiência na política. Eu sei, cara, sei. Eu vim direto da ciência, da minha graduação foi economia, e o Jairo foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado que eu segui, né? Eu emendei um no outro. Você chegou a ter aula com o Olavo Brasil também, não? Teve aula o Olavo foi meu professor. Pavos, Zé Murilo de Carvalho, Marcos Figueiredo, Eli Diniz, Marida Argelina. Muita gente boa que já se foi, né? É uma galera que se foi, assim, muito boa. Vanderlei, esse pessoal todo, assim, né?
Uma galera muito boa, muito boa. Que é uma pena que já se foram, que ainda tinham muito para contribuir com a ciência política, com o pensamento político brasileiro. Né? Verdade. Mas é isso, a vida segue. Agora somos nós, temos que fazer a nossa parte. Né? Daqui a pouco vem outros aí, Pois né? é. O Hugo aí já é um exemplo. Né? E aí seguindo. Pois é, Isso tem que passar o bastão para essa galera nova agora aí. E começar a construir uma agenda de pesquisa com todas essas transformações, essas mudanças que a gente está vendo hoje. Verdade, verdade. São muitas, né? Se fosse um tempo atrás, se a gente conseguisse, naqueles cenários de fazer discussão sobre o que poderia acontecer com o Brasil, né, de hoje, a gente, por mais que a gente tivesse bola de cristal, não conseguiria imaginar todas as mudanças que aconteceram no país ao longo desse período, né? Eu sou de um tempo que, lá dentro da USP... Está congelando aqui o AGE. E a gente... a tua imagem também, para mim, ela está congelada, eu não sei. Agora ela voltou. Conseguindo te escutar, Roberto. Desculpe só interromper, Carlos. Se você sair... problema também, Léo, eu não estou escutando. Se você sair da tela do Zoom, às vezes para ver uma outra aba, uma coisa, aí pode ser que a sua imagem fique um pouco lenta, né? Ou o seu áudio. Então, isso pode acontecer. Mas eu não estou mexendo nada, eu estou aqui, eu estou paradinho. Uhum. Eu estou ouvindo bem, Carlos. Eu estou ouvindo bem. Tem horas que congela, tem horas que congela a imagem, eu não consigo escutar. Carlos, se a sua imagem congelar muito, a tua mesmo, aí eu vou sugerir para você desligar a imagem e aí ficar só com o áudio. Isso também, às vezes, acontece. Tá? Mas a gente está ouvindo direitinho aqui. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Está tudo tranquilo. Isso. Inclusive, queria sugerir para a gente começar. A gente já temos aqui 12 pessoas, né, na nossa audiência no YouTube. Bom, se vocês me permitem, então, vou introduzir os trabalhos. Muito obrigado à presença de todos e de todas e de todo mundo que está nos assistindo aqui pelo YouTube. Essa é mais uma live do nosso ciclo de lives aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPA. Nós estamos dando o nome desse ciclo de lives de diálogos políticos, que se divide em 2 tipos de lives. O que a gente chama de diálogos públicos, a gente convida colegas, né, de diversas áreas do conhecimento, discutindo temas afeitos à política, mas também trazendo colegas de outras universidades. E a gente está também tendo esse ciclo, que hoje é a nossa segunda live, que é o que a gente chama de Diálogos do Norte, né, com foco na região norte, trazendo colegas para debater na região norte. Então, o tema de hoje é eleições municipais de 2020, né? Nós temos o apoio da seção Centro-Norte da ABCP, além, evidentemente, do apoio do PPGCP da UFPA. Nós temos aqui como convidado o professor Roberto Ramos, que é doutor em Ciência Política pela USP, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, já foi reitor dessa universidade, tem uma longa lista de serviços prestados à Universidade Pública do Brasil, e é um prazer tê-lo aqui, professor. Nós temos aqui também como convidado o professor Carlos Souza, que é nosso colega aqui do PPGCP da UFPA. O Carlos é doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, né? Carlos, você me corrigiu agora. Isso. Hoje se chama de IESP, né? Eu sou o professor Leonardo Barros, aqui do PPGCP da UFPA. Vou ser o moderador dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito rica e agradável. E nós temos aqui também, ajudando os trabalhos, o nosso colega Hugo Sanches Picanso, que é nosso aluno aqui do mestrado, além de ser analista do Ministério Público Estadual aqui do Pará. Né? Então, obrigado também, Hugo, pela ajuda. Agradecer a Beatriz também, que está no suporte. Algumas lembranças antes de a gente começar. Dizer para a nossa audiência que nós estamos preocupados sim, em ter sempre debates com equilíbrio de gênero e equilíbrio de raça. Infelizmente, as colegas que nós convidamos, né, para esse momento, elas não puderam confirmar, mas é importante que todo mundo saiba que nós estamos nessa missão sempre de ter uma colega da ciência política ou das ciências sociais para que possa debater junto conosco. Excepcionalmente, nesse caso, não foi possível. No dia 17/6, próxima quarta-feira, a gente vai ter um diálogo político, né, um diálogo público, trabalhando a administração pública federal e política. Isso é um outro
convite que eu queria fazer para vocês, vou reforçar no final. No dia 16/6, ou seja, na terça-feira, próxima terça-feira, eu vou participar de um ciclo de lives dos colegas da Federal do Amapá, né, discutindo política indigenista no contexto de crise política e sanitária. E queria também dizer que às 18h30 vai ocorrer uma live, né, com o nosso reitor e o nosso vice-reitor, que estão agora na campanha para a reeleição, do professor Emanuel e o professor Gilmar, às 18h30. Então, é por isso que a gente vai tentar se ater ao máximo ao nosso tempo aqui, né? Sem mais delongas, pessoal, dizer mais uma vez obrigado e dizer o quê? Né? Que o contexto que nós estamos aqui é o seguinte, um contexto de pandemia, um contexto em que a curva de casos, no caso do Brasil, parece não achatar, pelo contrário, né? Parece que cresce cada vez mais, e isso leva a realmente dúvidas muito sérias sobre a possibilidade da existência das eleições municipais previstas para outubro. Além disso, né, o Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, tem se reunido com especialistas, né, epidemiologistas, biólogos, especialistas de saúde pública para tentar se informar e tomar decisão mais informada com relação a isso. E a última notícia, que é de mais ou menos uma hora e meia atrás, pesquisei aqui, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer contrário ao adiamento das eleições de 2020. Então, nós estamos nesse contexto de incerteza e vai ser bom ouvir os especialistas que estão aqui hoje conosco. Mais uma vez agradeço e vou passar a palavra para o professor Carlos. Carlos, aí você vai ter 20 minutos, depois o professor Roberto mais 20, e depois a gente abre para perguntas, para a gente ficar uma coisa mais dinâmica, tá bom? Muito obrigado e peço a quem não estiver falando que desligue o áudio, tá? Muito obrigado, gente. Carlos? Acho que o professor Carlos está com algum problema lá. Carlos? Você nos escuta? Bom, Carlos? Você está com o seu áudio cortado. Só um áudio desligado. Isso é normal, pessoal. Assim, esse tipo de contratempo tem acontecido sempre. As pessoas estão fazendo muitas lives, enfim, isso realmente tem sido bastante comum. Eu acho que enquanto o Carlos não consegue ali retornar, Hugo, eu vou pedir para você entrar em contato com ele para ver o que pode ter acontecido, de repente ele entrar e sair de novo, sair e entrar de novo. Então, vou passar a palavra para o professor Roberto, que já está ali a postos, para que ele possa dar a sua explanação, enfim, para que ele possa dar a sua contribuição aqui para nós. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde a todos, boa tarde, Leonardo, por essa oportunidade de poder participar dessa live e trazer algumas questões que possam fazer com que a gente compreenda um pouco mais o cenário local, o cenário regional, cumprimentar o Carlos, e acho que vai ser um momento muito, muito interessante de diálogo nosso. Eu vou começar a minha fala um pouco do cenário local, né? Em vez de nós fazermos essa discussão mais nacional desses tópicos, eu acho que esse é um ponto-chave dessa nossa discussão em relação ao Norte, mas é interessante, pelo menos um contexto que eu estou, fazer com que os alunos de pós-graduação e todos os outros conheçam um pouco a realidade local. Tá? Então, assim, rapidamente, Roraima é um estado, né, que tem cerca de 500 mil habitantes, é o menor colégio eleitoral do país, dividido em 15 municípios. Tá? Quase todos os municípios são pequenos municípios, alguns com menos de 10 mil habitantes, uma parcela maior entre 10 e 20 mil habitantes, e a capital, que tem cerca de 63% do eleitorado, né, com a população acima de 200 mil habitantes, e que é
a única, até agora, do nosso estado, quer dizer, a única cidade que pode realizar as eleições municipais em 2 turnos, né? Os demais municípios realizam apenas em 1 turno. Então, a grande concentração desse processo de discussão eleitoral municipal, ele ocorre em Boa Vista. Boa Vista é, sem dúvida, como o maior colégio eleitoral, mas que pauta muitas outras discussões na esfera do Estado. Alguns municípios indígenas, eles têm um perfil que podem caminhar muito mais para um eleitorado próximo das esquerdas, né, do país. Nós já tivemos administrações petistas nesses municípios, mas Boa Vista é um espaço que tem se caracterizado desde a década de 90 como um espaço, um reduto eleitoral do grupo do senador Romero Jucá. Embora tenhamos uma população bastante diversificada, com um processo migratório, tá? Mas, ao longo desse período, o grupo do senador Romero Jucá ele conseguiu fazer eleger diversos prefeitos. Na verdade, assim, eleger a ex-mulher em 5 mandatos, né, e ter o apoio de outros que chegaram. Só na legislatura de 96 a 2002, assim, nesse período, 96 a 2000, que o grupo do Romero Jucá não teve a prefeitura, né? Por que isso é importante chamar a atenção? Porque o senador Romero Jucá ele foi 3 vezes senador do Estado, agora está sem mandato, né? E parte do seu eleitorado são exatamente da capital, né, de Boa Vista. Se este grupo não renovar o poder municipal, isso talvez afete uma continuidade da carreira política do senador, que neste momento está sem mandato, mas tem uma influência nacional, tem um peso nacional, e isso afeta consideravelmente. Nas questões locais, assim, as grandes discussões elas vão sempre girar em torno de melhores condições de vida, de habitação, porque o processo migratório para o Roraima é grande. Não só hoje nós temos essa questão da migração internacional, que tem ganhado uma importância grande, mas o processo migratório relacionado à população vindo do Nordeste e, no caso da região Norte, dos estados do Pará e do Amazonas, tem sido grande, né? E traz uma demanda para o gestor municipal de atender com uma política de infraestrutura bairros em que abrigam esses eleitores. Uma característica forte dos eleitores locais é exatamente dentro da política de clientela, tá? O processo migratório trouxe para Roraima muitos eleitores dos estratos mais baixos em termos de educação do eleitorado brasileiro, tá? Com uma cultura muito forte, baseada no clientelismo, tá? Vindo principalmente da região Nordeste. E isso tem trazido para todos os candidatos a prefeito da cidade, tá? O caso dos candidatos ao governo do Estado e por os cargos legislativos, né, uma agenda de clientelismo, um comportamento clientelista muito forte, né? Então, as grandes questões nacionais ou as questões mais ideológicas, elas ficam no segundo plano. O Roraima não tem ainda uma tradição de grandes movimentos sociais que pudessem polarizar o jogo de discussão política a respeito das questões de interesse da sociedade de modo geral, que não sejam questões relacionadas a bem particulares a partir do clientelismo. Então, isso tem sido uma realidade local, né? Nesse processo de discussão mais político-ideológica, o ponto-chave ao longo dessa trajetória, que inclusive afeta todas as eleições municipais ou para o governo do Estado, ou as eleições legislativas, é a questão das demarcações de áreas indígenas, tá? Então, isso é um tópico que tem sido apresentado pelos aqueles que são contrários como um entrave ao desenvolvimento do Estado, né, as demarcações, e os movimentos indígenas apoiados pela Igreja Católica, pelo movimento ambientalista e tantos outros movimentos mais relacionados à esquerda de defesa dessa questão indígena. E, mais recentemente, na questão dos direitos humanos, com o aspecto da migração venezuelana, sobretudo, tá?
Nessa questão venezuelana, embora se atribua responsabilidades, algumas responsabilidades ao poder municipal, essa é uma questão que tem gerado certas dificuldades, mas o eleitorado, de modo geral, eu diria que não sabe conhecer, ele não identifica efetivamente de quem é a responsabilidade maior, né? Isso porque nós temos o Exército aqui como uma força do governo federal, temos a Acnu fazendo um trabalho muito, muito presente, então, nessa perspectiva mais internacional, o papel do governo do Estado e o papel municipal. Então, o eleitorado que tem uma posição mais contrária à forte migração venezuelana atribui uma certa insatisfação para todos os poderes relacionados, sem dirigir diretamente a um ponto específico do comportamento de algum ente, seja a prefeitura, seja o governo do Estado. Então, há uma distribuição nesse sentido. Então, assim, esse é o cenário das eleições estaduais, né? De como é que isso vai acontecer aqui. A partir daí, eu diria que as questões mais relacionadas, por exemplo, ao Covid, elas não vão ser um fator decisório, né? A não ser que aconteça algo que faça com que a Boa Vista se torne um epicentro na região norte, por exemplo, né? Eu acho que esse é um ponto em que não vai ter no eleitorado, nas eleições de Boa Vista e como dos municípios do interior, algo que faça com que o eleitor possa pautar a sua decisão de voto, né? Que diga assim, olha, eu vou votar porque está tratando melhor essa questão relacionada ao Covid, né? Como eu falei que as eleições elas têm um perfil muito clientelístico, eu entendo que o impacto da situação do Covid, ou do que possa acontecer de se continuar o isolamento social, é trazer essa eleição cada vez mais para o âmbito doméstico, né? Para o âmbito interno. E aí, assim, você reduz a participação desse processo de discussão das ruas, trazendo para dentro de casa, o que vai fortalecer, na minha opinião, a questão do clientelismo, né? Que, como eu falei, é extremamente forte, né? Há uma negociação, o eleitor se comporta muito dessa forma no Estado. Isso não só os eleitores de baixa renda, a classe média também faz isso, porque o Estado tem uma presença muito forte. O poder do Estado, seja ele no nível mais geral, seja no nível municipal, o poder do Estado é grande. Então, a classe média ela tenta, de alguma maneira, estabelecer um vínculo mais efetivo, seja os empresários, sejam profissionais liberais que buscam ocupar espaços de governo, né? Então, o processo eleitoral ele vai se guiar muito dessa forma, a partir das negociações políticas que possam acontecer. Bom, um outro aspecto, aí pensando, né, no contexto mais geral, é que nós vamos ter um processo eleitoral, né, considerando que o governo federal sempre pauta, né, um ponto balizador desse processo de discussão político-eleitoral, de definição de voto. Nós vamos ter uma eleição em que talvez seja a primeira, né, pós-ditadura militar, em que vamos ter um presidente que não tem partido, né? Ele não tem um partido, ele tem um movimento, né? Tem uma identificação, partido do movimento, mas ele não tem um partido político, né? Nós não tivemos isso nem o Collor, embora o PRN do Collor fosse frágil, né? Você tinha um partido político ali, né? Passamos os governos de Fernando Henrique Cardoso com o PSDB, de alguma forma no cenário político, do PT, do PMDB, né? MDB depois, e aí chegamos com o PSL e depois o presidente saindo disso tudo. O que vai acontecer, na minha opinião, é que, nesse contexto de polarização do cenário nacional, né, de um presidente sem partido político, o apoio eleitoral que possa vir do governo federal, e aí a gente não pode desprezar essa discussão para pequenos municípios,
né? E esses municípios que dependem, que precisam, de alguma forma, do apoio do governo federal, isso vai ser meio pulverizado entre as legendas, né? Eu acredito que os partidos políticos que apresentarem candidatos sem estarem muito nesse foco da discussão nacional possam se beneficiar do voto do eleitor, né? Desse eleitor que contesta o que está sendo feito em termos de governo, mas, ao mesmo tempo, percebe um desgaste das principais legendas de oposição ao governo, né? E que deve caminhar para esses partidos menores, né? Esses partidos que se constituem muitas vezes na condição de centrão, mas que não mostram quem de fato são, né? Quando a gente fala, por exemplo, do centrão, nós falamos como se fosse um partido político único, né? Porque eles trabalham juntos, mas são pequenos partidos. E eu acredito que esses partidos pequenos vão ter um ganho eleitoral nesse processo de discussão que se possa ter. Volto a dizer, eu estou considerando os municípios de porte médio e os municípios pequenos da Amazônia, né, em que não tem grandes discussões ideológicas. Isso talvez não sirva para cidades maiores, como Belém, Manaus, em que a discussão vai ser mais polarizada, né, e isso possa ganhar uma outra dimensão. Talvez aí seja uma discussão no processo eleitoral em relação às medidas tomadas, se elas foram acertadas ou se não foram acertadas, né? Como é que o eleitorado das grandes cidades da nossa região vão perceber o comportamento do poder municipal. A atuação dos governadores, eu acredito que, se nós continuarmos um contexto de pandemia, possa fazer com que eles atuem menos pelo processo de escolha de prefeitos, no sentido de garantir políticas públicas, ou seja, eles vão ter muito mais dores de cabeça de manter uma política pública de saúde para que possam contribuir para salvar os seus mandatos, né, na eleição seguinte, né, para governador, do que efetivamente fazer uma atuação de políticas públicas para fortalecer determinados prefeitos de sua base eleitoral, né? Então, acredito que também é um cenário novo nesse aspecto. Quanto ao adiamento do processo eleitoral, eu acho que acho difícil caminharmos nesse sentido, né? Sabemos que temos algumas experiências não muito positivas. Recentemente, as eleições do Suriname, o Suriname estava com uma taxa muito baixa de pessoas contaminadas, e, por conta do processo migratório, por conta das eleições, eles abriram as fronteiras e pessoas saíram do Brasil, saíram da Guiana, da Guiana Francesa, da Guiana, e foram votar lá, né? E aí a taxa de contaminados subiu em relação a esse aspecto. Talvez isso possa servir para uma discussão, dizer, olha, é válido ou não abrir o processo eleitoral para que aconteça esse ano. Mas eu acho muito difícil que as eleições não ocorram, né? Porque tem uma outra questão. Se as eleições forem adiadas, quem seriam os candidatos? Assim, mantém o prefeito, por exemplo, que está buscando a reeleição no cargo. Sabemos que a máquina pública conta muito, né, nesse aspecto. Colocamos um outro, né, para assumir. Então, acho que essa é a discussão que o Brasil, nem o TSE nem o Congresso, nem o TSE vão querer encarar de frente. Eu acho que as eleições vão acontecer e que isso não vai, de alguma maneira, e todas essas questões nacionais que hoje estão relacionadas à saúde, para mim, elas vão entrar no contexto regional muito mais forte no que se refere às cidades que, tradicionalmente, são mais polarizadas, têm discursos mais efetivos, discursos ideológicos, movimentos sociais muito mais definidos do que em pequenos e médios municípios. E como a Amazônia, quase todos os municípios têm esse perfil, acho que as questões locais e associadas ao clientelismo, a contextos familiares tradicionais da política brasileira, vão continuar
e vão definir muito a pauta do processo eleitoral. Eu não sei se estourei meu tempo, essa é só uma fala inicial, mas eu estou aberto para que a gente possa aprofundar algumas questões e eu vou colocando outras questões nesse sentido. É isso, por enquanto. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Não estourou seu tempo, não, tá tudo certinho. E aí já vou passar a palavra. Oi? Estão me escutando direitinho aí? Estamos te escutando, Carlos. Tá. Tive que abrir pelo celular, que o computador, como sempre, deu problema. Não, tudo bem. Isso é totalmente comum. Acontece. Vamos lá, Carlos. A bola está contigo. Bem, deixa eu abrir aqui. Eu queria iniciar agradecendo também o convite que me foi feito, né, pelo Léo e pelo programa para participar do debate. Eu acho extremamente relevante esse tipo de discussão, principalmente em função do que a gente está convivendo hoje, né? Um grau de incerteza muito grande, uma correlação de forças absolutamente inimaginável há um tempo atrás, né, com um crescimento assustador da direita, e uma direita reacionária, o que é pior. E também eu quero dizer que assim, eu não tenho tanta conhecimento acumulado no tema. Eu, na verdade, estudo eleições há muito tempo, mas sempre trabalhei com eleições nacionais, né? Eleições para governador, para prefeito, para presidente. E comecei, na verdade, a incorporar na minha agenda de pesquisa a eleição municipal há cerca de 2 anos atrás. Eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Observatório Eleitoral do Estado do Pará, que a gente trabalha de forma comparativa, né, eleições do Pará com outros estados. E há 2 anos eu comecei a incorporar eleições municipais, mas muito mais ocupando um espaço, né, de pesquisa que a literatura é muito escassa, que é as eleições locais, mas com foco muito mais nos grupos minoritários, né? Trabalhava com indígenas, com participação de mulheres, na esfera da representação local, negros, e recentemente incorporei também a juventude e os idosos, né? Então, basicamente não tem muita coisa nesse campo de investigação das eleições locais. Dentro da esfera eleitoral, apesar de ter muitos estudos, a eleição local ela é um campo minoritário. Então, para essa live aqui, nesse debate, eu tinha selecionado aqui algumas possibilidades de discussão do tema, né? Porque essa eleição local ela vai ocorrer frente a algumas mudanças, inclusive a que a gente chama de mini-reforma eleitoral. Tem algumas, por exemplo, uma das questões que eu acho que vai impactar muito fortemente, não só as eleições locais, mas principalmente as eleições futuras, é a ausência das coligações, né? Nesse debate, nesse amplo debate sobre a questão da corrupção, a questão da fragmentação do sistema partidário, de você, de certa forma, estabelecer uma relação conflituosa entre o executivo e o legislativo devido à existência de muitos partidos que obriga o executivo a negociar com muita gente. E a coligação ela é visualizada, né, nesse debate como um elemento que favorece isso, né? Porque sem coligação, alguns estudos já demonstravam isso, muitos partidos tenderiam a não ter capacidade competitiva, porque eles se aproveitam, na verdade, de votos de partidos maiores, mais consolidados, para poder atingir o quociente eleitoral. E, além disso, também vai ter nessa eleição uma novidade, que é a questão da exigência de cláusula de desempenho, né? O candidato que não atingir pelo menos 10% do quociente eleitoral, também, mesmo que tenha voto para entrar na cota partidária, ele não se elege, né? Isso é para evitar aquele efeito tiririca que a gente conhece, que era muito comum no passado, em que um candidato bem votado acabava trazendo junto com ele vários outros candidatos que não tinham tanta relevância política. Então, isso é uma coisa que vai acontecer agora nessa eleição municipal de 2020, e a gente não sabe muito qual é a repercussão disso no sistema partidário, né? Então, eu tinha pensado, talvez, em fazer alguma coisa sobre isso. A gente também pensei em trabalhar um pouco, talvez, com a questão hoje dos impactos dessa política mesmo, né, do coronavírus na competição eleitoral, porque como a política foi trazida para o plano local, né, as prefeituras e os governos estaduais são os que estão combatendo isso, a gente não sabe muito como é que a população vai incorporar isso na campanha, ou pelo menos na avaliação
dos gestores, mas isso a gente só vai poder saber, na verdade, no futuro, né, quando a eleição efetivamente acontecer. Então, não se tem muitos dados atuais para trabalhar nessa direção. E uma outra possibilidade, que foi até uma sugestão do Léo, e é essa que eu vou, na verdade, debater, é sobre a questão do impacto da pandemia, né, desse momento atual, na questão da manutenção ou não do calendário eleitoral agora para 2022. Né? Então, na verdade, eu acho esse um tema relevante, gera muitas dúvidas, e eu peguei um pouco aqui o que é que o debate está ocorrendo. Né? Na verdade, eu percebi que existem 3 propostas em andamento, né, em curso. Uma é manter o calendário eleitoral. Essa proposta está perdendo força em função de que se achava inicialmente que essa pandemia, essa crise duraria no máximo até maio, junho, já estaria mais ou menos novamente na normalidade, mas isso acabou não acontecendo. Né? Inclusive, é um grau de incerteza muito grande se a gente vai ter novos surtos do coronavírus, novos surtos de infecção. Então, na verdade, essa proposta perdeu força, né, de manter o calendário. Era uma proposta que tinha menos custos do ponto de vista da organização mesmo do processo eleitoral, né, mas acho que ela está se mostrando inviabilizada. Tem uma proposta aí que é bastante polêmica, essa também está perdendo força, mas ela ainda está na agenda, né, do Congresso, que é adiar essa eleição para 2022. Na verdade, uma transferência dessa eleição de agora para 2022, de forma a coincidir o calendário eleitoral das eleições municipais com as eleições federais e as eleições estaduais. Então, você faria um processo eleitoral único nas 3 esferas eleitorais. Isso já também é uma demanda antiga, não é uma demanda tão recente, mas isso implicaria de você ter que alterar, de certa forma, ou manter os atuais mandatos. Então, isso gera muita divergência entre os partidos, né, principalmente em função de que, na eleição passada, houve um crescimento muito forte dos partidos de direita, eu tinha até esses dados aqui, né, e um decrescimento muito forte também na esfera local dos candidatos de esquerda, perderam muito espaço de poder na esfera municipal, nas prefeituras e câmaras de vereadores. E é claro que esse é um novo momento, né, com o desgaste do próprio governo federal, o desgaste da direita. Então, a esquerda ela tem a pretensão de recuperar o espaço de poder que foi perdido, e adiar o mandato seria um risco muito grande, que eu acho que a maioria dos partidos, né, que estão na disputa não querem correr. Acho que os prefeitos têm muitos deles nas capitais, a gente vê o Rio, São Paulo, estão desgastados em função desse momento atual, Minas também, e eu acho que há sim uma expectativa de um processo competitivo de recuperação de espaço de poder. Então, eu acredito que essa proposta talvez ela não encontre um consenso mínimo para ser aprovada no Congresso Nacional. E a terceira proposta, que eu acho que essa tem mais condição de ser colocada em prática, é alterar o calendário eleitoral para dezembro, final de novembro ou dezembro, né, alguns meses apenas. Isso aí não implicaria, de certa forma, a manutenção dos mandatos dos atuais gestores, né, dos atuais prefeitos e vereadores. Então, não haveria apenas uma mudança da data, né, efetiva das eleições. E eu acho que essa é a que está caminhando para ser aprovada. De qualquer forma, essas 2 últimas propostas, tanto a alteração para um período mais longo, para 2022, quanto essa proposta de alteração do calendário para um período maior de tempo, né, provavelmente em dezembro, elas teriam que ter um instrumento legal para regulamentar isso, que seria uma emenda constitucional, uma PEC, né, porque tanto o calendário eleitoral quanto o tempo de mandato dos prefeitos e vereadores ele é previsto na Constituição, né? Então, isso ensejaria, de certa forma, um custo também que não é pequeno, porque a aprovação de uma PEC ela é custosa, porque ela envolve, de certa forma, uma maioria qualificada de 3/5, tanto na Câmara quanto no Senado, em votação em 2 turnos. Né? Então, é um processo que exige negociação, exige articulação, exige uma certa segurança, sem levar em consideração
que, mesmo que haja uma PEC, ela pode ser objeto de contestação, né, pela via do judiciário. Então, também pode ter um custo aí maior, mas eu acho que a tendência atual é que haja efetivamente uma certa articulação, a decisão. Eu acho que ela vai acontecer agora em junho, né? O ministro que assumiu agora o Supremo Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, que é o Luiz Roberto Barroso, ele já sinalizou nesse sentido, né, de iniciar uma articulação. Ele é favorável a essa proposta, inclusive, de adiar a eleição para dezembro, mas quem tem que fazer isso, quem tem que fazer a articulação é o Congresso, né? Até porque é eles que vão dar a palavra final. Mas eu acho que está caminhando nesse sentido, né? Eu acho que é viável, eu acho que os partidos eles estão percebendo que não tem condição, nesse momento, de manter o calendário eleitoral, em função do custo, tanto político, né, de campanha, de mobilização do eleitor, algumas experiências de manutenção do calendário eleitoral, como na França, no primeiro turno, tiveram problemas, né, uma fraca participação da população. A abstenção eleitoral na França foi a maior da história, né, da eleição francesa, em torno de 55% de eleitores que não compareceram, foi muito elevada. O Brasil, como voto é obrigatório, se situa-se em torno de 18% a abstenção, né, mas uma abstenção de 50%, acima de 50%, ela praticamente não dá legitimidade ao processo, né? Você acaba não tendo uma radiografia realmente da preferência eleitoral da população. E tanto é que a França adiou agora o segundo turno, né? Eles têm um sistema eleitoral até certo ponto próximo ao nosso, em alguns municípios, em torno de minoritário também, eu não sei se é 15% ou 20% dos municípios franceses, também tem segundo turno. Então, eles adiaram em alguns municípios o segundo turno, a maioria já tem o resultado, né, do primeiro turno. E vários países hoje também estão caminhando nessa direção, né? Polônia adiou, os Estados Unidos está tendo uma discussão lá se vai, porque a eleição seria agora final de novembro, né, se adia ou não o calendário eleitoral. A Suíça também já adiou. Muitos países africanos também estão vendo da inviabilidade, justamente pela questão que um processo eleitoral ele envolve uma máquina, né, de execução do processo eleitoral em si, não só por parte da Justiça Eleitoral, mas por parte dos partidos e candidatos, que esse momento não é favorável. Como é que você vai fazer uma campanha de rua, por exemplo, né, que é comum isso na eleição, num processo com essa pandemia? Né? Como é que os partidos vão mobilizar, recrutar apoiadores para fazer a campanha mais direta nas ruas, num processo também como esse? Então, eu acredito que, frente a esse problema hoje do coronavírus, eu acho que a opção mais viável que está se encaminhando para efetivamente acontecer é um adiamento da eleição para dezembro, né? O final de novembro ou dezembro. Acho que dezembro deve ser uma data mais favorável. E a gente também não sabe como é que vai, de certa forma, funcionar o segundo turno, né? Porque o segundo turno, ele pela legislação também, deveria ocorrer 3 semanas após o primeiro turno, e isso no caso da eleição municipal, e nesse caso coincidiria com as festas de final de ano, né? Então, vai dependendo aí de como você vai organizar o calendário eleitoral, pode ser que a gente tenha surpresas aí. Há algumas propostas alternativas de manutenção do calendário que também já estão, eu esqueci de falar no início, que é realizar agendamento de votação pela internet. Isso tem se mostrado também inviável, porque nem todo mundo tem computador, tem condição de agendar. A gente já viu também os problemas que acontecem no Brasil nesse tipo de situação, né, de agendamento e tal. Nem todo mundo consegue ter acesso. Já pensaram em dividir o eleitorado em 2 dias, ou dividir em turnos, uma parte vota de manhã, outra parte à tarde? Então, tem algumas propostas também acontecendo, mas o grau de incerteza, eu acredito que ainda é muito alto, né, muito elevado. Então, nesse sentido aí, o que se sabe agora ainda é puramente especulativo. Mas na minha especulação, no meu posicionamento pessoal, eu acho que a tendência é o adiamento, sim. A gente isso até o final agora desse mês vai acontecer.
Eu não sei, eu acho que essas eleições locais, independente do adiamento ou não, elas vão dar uma nova configuração do sistema partidário do Brasil, né? Eu acho que tem muita coisa que é possível estudar, possível acontecer ainda nesse processo eleitoral. Os meus alunos todos estão trabalhando de alguma forma com a eleição local, né? Os estudos comparativos, de avaliar se vai haver mudanças, porque da eleição de 2012 para a de 2016, se a gente olha o sistema partidário local, houve muita mudança, principalmente com o crescimento dos setores da direita, né? Tanto na esfera do executivo quanto do legislativo. E agora vai ter um outro cenário também, que a direita está tendo uma experiência política importante na esfera federal, então ele tá se submetendo ao crivo da opinião pública, e eu não sei se isso vai se refletir nas eleições locais, né? Se você vai premiar ou castigar aquela velha norma de que o eleitor tem essa percepção do seu bem-estar, do que foi favorável ou não na esfera eleitoral, e se ele vai castigar ou premiar a gestão federal, os partidos de direita, em função do que está acontecendo atualmente. Mas, assim, apesar do tema ele te dá 1000 possibilidades de discussão, né? Eu acho que e a proposta foi trabalhar com a pandemia. Eu acho que a gente pode também incluir nesse debate, e aí o professor Beto também já se colocou à disposição nesse sentido, da gente abrir para coisas mais interessantes também na esfera da eleição municipal. Tá bom? Não sei se eu cumpri o tempo aí, Léo, mas fico à disposição aqui para o debate. Perfeito, Carlos. Não, está tudo certo. Agradeço mais uma vez ao professor Roberto e ao professor Carlos. A gente já tem uma série de perguntas aqui interessantes. Lembrando que você pode fazer a pergunta pelo chat do YouTube. O pessoal que está aqui na sala, né, junto conosco, podem sinalizar para mim também, que a gente coloca aqui na relação de perguntas. E os nossos alunos e também os nossos professores podem fazer a pergunta pelo WhatsApp, nos grupos da UFPA. Eu preferia que você lesse a pergunta para mim. Como eu estou no celular, eu tenho pouco espaço para manipular aqui Eu vou ler as perguntas e fiquem à vontade para responder as que vocês acharem mais pertinentes, né, as que vocês possam explanar de uma forma mais compreensiva, né? O Marcos Felipe perguntou aqui no YouTube qual o efeito do bolsonarismo para as eleições municipais no Norte, né? Acho que isso é muito importante, vem de par também exatamente com uma questão anterior de que é esse bolsonarismo, né? Se é um movimento, se é, vamos dizer assim, zeitgeist, né? Um espírito do tempo aí que se concretizou e tem força eleitoral. Então, o Marcos Felipe perguntou, Carlos, qual o efeito do bolsonarismo para as eleições municipais na região norte? O Cláudio Castro perguntou, acho que muito na linha do que o... Oi? Posso repetir a pergunta, Carlos, se você quiser. Não. Eu entendi. Para responder, eu tenho mais perguntas. Não, tem mais. Eu vou fazer uma série de perguntas e as que vocês julgarem mais pertinentes, vocês podem responder. O Cláudio perguntou muito na linha, eu acho que do que o Roberto falou sobre o clientelismo, né, relação clientelar na eleição. Quais são os efeitos da recente desestruturação do programa Bolsa Família? Essa desestruturação, que tipo de impacto ela pode ter no processo eleitoral da região? O professor João Paulo Viana, né, nosso colega da Federal de Rondônia, fez uma pergunta sobre a mudança das eleições para dezembro, né? O Carlos já deu a opinião dele. Está pedindo também a opinião do Roberto, o que ele pensa sobre essa proposta. A Leni fez uma pergunta aqui mais específica sobre como vocês avaliam as mudanças na legislação que reduziram o tempo de pré-campanha, né? Reduziram e privilegiaram o tempo de pré-campanha, né? Reduziram o período da campanha e privilegiaram a pré-campanha. E então, qual que é o impacto da pandemia na pré-campanha, né? É possível que nesse cenário exista um fortalecimento do conservadorismo ou não? Tem mais algumas perguntas aqui, pode ser para a segunda rodada, né? Acho que essas três
o 4 a gente já pode começar. Eu peço que vocês sejam concisos, exatamente para a gente poder circular mais as questões, né? Posso? Roberto, claro. Ok. Assim, todas as questões elas são relevantes. Essa do João Paulo, sobre a questão da mudança para dezembro, eu tenho conversado com os políticos locais para saber efetivamente do processo de mudança, né? Se de fato há uma tendência nisso. A princípio, a ideia é manter o calendário por causa desse grau de incerteza que o Carlos falou, né? Nós não sabemos se, por exemplo, se deixarmos as eleições para dezembro, isso algumas das colocações deles, de que, de fato, a eleição venha a acontecer no mês de dezembro, né? Há uma preocupação que a taxa, né, de distanciamento do processo eleitoral, ela vai, com certeza, crescer, até porque você tem uma parte já considerável do eleitorado nacional, e a nossa região também não é muito diferente, de eleitores idosos. E esses eleitores, com certeza, não vão votar, né? Grande parte desses eleitores, por receio, não vão às urnas, ou por receio dos filhos também não vão às urnas, né? Nesse processo de incerteza. Agora, fica difícil saber como isso vai se comportar, porque os governos estaduais estão flexibilizando, né? Os governos estaduais e municipais estão flexibilizando a participação das pessoas. O comércio está reabrindo, né? Embora as nossas taxas continuem altas em termos de mortalidade, de contaminação, o que nós temos? Nós temos aí um comportamento diferenciado, né, do Brasil em relação a outros países, de flexibilização, de colocar as pessoas de volta para as ruas, para o comércio aberto, tudo isso. Então, se essa questão de flexibilização se configurar de forma mais efetiva, isso também diminui, né, o discurso de que é preciso adiar as eleições. O importante é que essa discussão dentro do Congresso, ela está, eu diria, menos preocupada, né, com a situação, isso pode parecer forte, mas é real, assim, do que possa acontecer com esse eleitor que vai votar, do que a sobrevivência política de bases eleitorais. Então, a discussão ela não é só uma questão de saúde dentro do Congresso, ela é uma discussão assim, de que, se eu adiar essas eleições, isso vai me favorecer, né? Ou é melhor criar alternativas para que as eleições aconteçam dessa forma agora, né, para poder garantir a sobrevivência das minhas bases eleitorais. Então, eu acredito que essa discussão vai avançar no Congresso por essa ótica. Talvez o ministro Barroso ele possa, sim, conduzir de uma outra maneira, mobilizar a opinião pública, ter o apoio dos meios de comunicação para que haja uma alternativa e se jogue essas eleições para dezembro, que me parece ser mais plausível, considerando que o mandato dos atuais prefeitos termina no final do ano, né? Então, essa é uma questão de forma geral. As questões relacionadas a programas sociais, eu acredito que isso, de alguma forma, vai entrar no debate, porque nós estamos com um governo que não fala em pobreza, não fala em questões que atingem a população brasileira, né? Diferente de governos anteriores. E volto a dizer, o governo federal tem um peso importante. Basta a gente ver no combate ao coronavírus a ausência do Estado do ponto de vista do Executivo Nacional, o efeito que isso teve, né? Assim, a forma como a política pública caminhou, com dificuldade dos próprios governadores de manterem uma agenda de atendimento de serviços básicos de saúde nesse contexto. Então, nós estamos diante de uma situação, né, em que o governo meio que esvaziou uma agenda social, tá? E talvez candidatos que explorem essa agenda social, mostrando que a fragilidade, né, de situações de vulnerabilidade social, de situações em que as pessoas estão passando, isso possa ter um efeito no voto. Eu tiro pelo próprio município de Boa Vista, pelo Estado,
qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer candidato a prefeito que queira disputar essas eleições e chegar a um segundo turno ou ganhar as eleições, ele vai ter que incorporar uma agenda social de discussão, né? Para atender uma população que tem dificuldade com a situação dos postos de saúde, né? Com o saneamento básico, coisas que afetam a Amazônia, afetam o Brasil, as populações mais vulneráveis desse país, assim, dessa agenda. Então, eu acredito que esse comportamento de esvaziar uma agenda social por parte do governo vai ter algum efeito eleitoral. Talvez mais em cidades de porte médio, cidades maiores, do que em pequenos municípios, né? E a Amazônia tem muitos pequenos municípios que vão conduzir suas políticas ainda numa visão de benefício particular e não de bens coletivos. Então, essa é uma questão. A questão da mudança, deixa eu ver aqui, mas eu terminei fazendo... Bom, eu vou passar para o caso, posso retomar algumas questões, mas eu estou preocupado com o tempo, não sei se eu vou conseguir responder essas outras perguntas. É isso, Leonardo, está me ouvindo? Tudo bem, tudo bem. Acho que é isso mesmo, né? A gente vai tentando responder assim as questões, porque já apareceram mais uma série de questões, então quanto mais a gente puder, pelo menos dar uma pincelada nelas, aí isso já dá a gente não vai ter tempo para aprofundar satisfatoriamente todas as questões, né? Então acho que pelo menos tocar en passant em cada uma delas é interessante. Carlos, o que você tem a dizer sobre essas questões que a gente colocou? Assim, eu vou tentar aqui me organizar. Essa do bolsonarismo, né? A influência do bolsonarismo nas eleições locais. Eu acho que, na verdade, existe, a gente pode sim considerar o bolsonarismo como um fenômeno, mas eu acho que teve um fenômeno que foi muito mais relevante no processo eleitoral, não só na eleição municipal, na eleição nacional também, que foi o antipetismo, né? Esse foi um processo de desgaste muito grande na participação eleitoral do PT, tanto nacional, pela mídia, os grupos econômicos muito fortes e tal. Isso foi um fator que... Tanto é que, nas eleições locais de 2016, né, e a gente vê isso pelos dados, o PT perdeu praticamente mais da metade da sua base de sustentação eleitoral nos municípios, independente do tamanho do município, né? Prefeitura, as câmaras municipais, o PT, eu tenho até esses dados aqui, mas não vai dar para me abrir agora. Então, o antipetismo foi um fenômeno importante, e isso, na verdade, alimentou o que a gente chama do bolsonarismo. O bolsonarismo ele não é um fenômeno que se tornou independente, de certa forma, de outros elementos que acontecem na política. Só que a gente tem agora também um outro fenômeno, né, que a gente não sabe, que é o antibolsonarismo, né? Eu acho que em função da questão da pandemia, na questão da própria qualidade da gestão pública, que é muito ruim, questão que você começa a ter uma articulação nacional, tanto do judiciário, que foi uma força política que apoiou o golpe, quanto do Congresso, quanto até da sociedade mesmo, contra o Bolsonaro. Eu acho que esse fenômeno está perdendo força. Agora, o que vai de fato acontecer, a gente não tem ainda como avaliar, né? Por isso que é importante, eu acho que é uma agenda de pesquisa importante agora, essa questão da redefinição do sistema partidário local, porque isso vai, de certa forma, nos dar um indicativo do que pode acontecer com as eleições federais e com as eleições estaduais, né? Eu acho que o antipetismo ainda existe, mas eu acho que em relação ao fenômeno que aconteceu em 2016, né, a partir do impeachment da Dilma, aquele massacre na mídia diariamente. Eu acho que, e aí até em função da experiência desastrosa que está sendo o governo da direita, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Eu acho que a direita ela encontrou um ambiente favorável a partir desse desgaste que aconteceu com a esquerda, e o centro, as forças de centro, que talvez pensassem que seria a grande beneficiada pelo desgaste da esquerda, também não tiveram um espaço tão forte nessa eleição, apesar de ter mantido muito mais do que a esquerda o seu eleitorado, né? Isso no caso das eleições municipais. Então, ainda é uma incógnita, mas eu acho que vai haver novamente um realinhamento de forças políticas
que a gente vai ter que ver só no final da eleição. Eu concordo muito com o Roberto na questão da importância dos programas, né, desses programas sociais, Bolsa Família, na decisão do voto, principalmente em gestores alinhados com o governo federal, né? Isso também, o impacto disso é diferente dependendo do perfil do município. Aqui na Amazônia tem uma importância muito grande, porque grande parte dos municípios eles têm, na verdade, 3 fontes de sustentação financeira, né, que são as aposentadorias. A maioria deles não tem atividade econômica forte, então as aposentadorias, principalmente pelo programa de prestação continuada, é uma fonte importante. A segunda fonte importante são as transferências constitucionais. O fundo de participação dos municípios, a maioria depende desse fundo para poder sobreviver. E a terceira fonte são os programas sociais, entre os quais o Bolsa Família é um dos mais importantes, né? Então, são essas principais fontes de receita ou de movimentação da economia local que esses municípios dispõem. Então, eu acho que... e também eu acho que uma variável importante é como o gestor local está se saindo, né, ou está se movimentando em relação à pandemia, né, em relação ao que está acontecendo isso, que a gente, pelo menos alguns gestores menosprezaram muito isso no início. Eu não sei se isso vai ter algum efeito na avaliação, principalmente aqueles que estão disputando a reeleição, né, e também, claro, na eleição do seu sucessor. Eu acho que isso também vai ter uma repercussão forte. Mas, nesse momento, qualquer tipo de avaliação que a gente faça vai ser pura especulação. A gente não sabe. A mesma coisa quando eu falo do efeito do antipetismo, do bolsonarismo no processo eleitoral. Mas eu acho que é uma outra agenda de pesquisa importante, a gente entender como o desmonte dessas políticas sociais, de certa forma, que estão impactando na percepção do eleitor sobre aquilo que pode lhe beneficiar ou não, né? E a última pergunta da Lene sobre a mudança na legislação privilegiando a pré-campanha é justamente nisso que a maioria dos defensores do adiamento da eleição estão se embasando. O argumento principal é esse. Na verdade, já está comprometido, porque pela legislação, também nessa minha reforma que aconteceu em 2007, os diretórios municipais é que são os grandes responsáveis pela definição das chapas, pela inscrição das listas partidárias. Antes você tinha as comissões provisórias, né, que era uma espécie de um arranjo que você nomeava algumas pessoas temporariamente ali, né, na comunidade local, e essa pessoa fazia um arranjo para poder definir as chapas, né, e atualmente não pode mais. Os partidos têm que definir diretórios, esses diretórios têm um poder de influência maior e eles não podem ser dissolvidos ao bel prazer do dono da legenda. Então, isso de certa forma, vai comprometer esse processo de definição das candidaturas e para poder iniciar a pré-campanha, né? Aliás, a campanha propriamente dita. A pré-campanha já está existindo, mas eu noto uma pré-campanha, já estamos em junho, né, praticamente a campanha deveria começar em agosto, e eu vejo ainda eu não consigo perceber ainda uma definição das candidaturas como aconteceu em eleições anteriores. Eu acho que há uma indefinição muito grande, né, uma incerteza muito grande em quem vai ser, até como também se proibiu a questão da existência das coligações, que é um fenômeno novo no processo eleitoral. As alianças partidárias, políticas, que eram muito, muito comuns nas eleições anteriores, elas vão ter um novo formato, que a legislação permite a manutenção das alianças para as eleições do Executivo. Essas alianças só foram proibidas, essas coligações, nas eleições proporcionais, nas eleições parlamentares, mas na eleição do Executivo pode. Mas eu acho muito improvável que um partido ele faça aliança para a eleição de um prefeito, se ele não tem garantia de que essa aliança vai se manter para a eleição dos vereadores. Que a maioria dos partidos vai querer lançar candidatos, sim, para poder gerar, claro, um capital político, digamos, relevante na campanha, para os seus candidatos a vereadores.
né? E isso está indeterminado também. Então, o teste que seria dessas mudanças nas eleições, isso depois vai se reproduzir nas eleições federais e estaduais, mas o teste seria as eleições locais, né? E os partidos não estão ainda perfeitamente dessa mudança. A maioria dos partidos não construiu ainda diretórios municipais para a definição das suas candidaturas. Então, como é que eu vou fazer uma pré-campanha se eu não tenho nem ainda a estrutura legal, normativa necessária para isso, né? Então, também é uma questão que eu acho que, de certa forma, me leva a pensar que o adiamento da eleição vai ser, talvez, o arranjo, né, partidário, também com a concordância do judiciário, que vai prevalecer. E eles vão dar um jeito de fazer em tempo recorde essa PEC. Isso aí, na política, a gente não pode menosprezar o poder, né, quando tem consensos mínimos, o poder de aceleração dessas discussões, né? Então, mais ou menos a resposta eu acredito que vai ter mudança, sim, mas eu não posso dizer que até onde, isso é puramente especulativo. Perfeito, mas é isso, Léo. Perfeito. Nós temos aqui 30 pessoas, né, na nossa audiência aqui no YouTube, mais alguns colegas aqui na sala, e nós temos muitas perguntas aqui, né? O professor... Leonardo, eu poderia fazer um comentário muito rápido sobre claro. essa questão do Bolsonaro, assim, do efeito do bolsonarismo claro. na campanha. Eu, particularmente, acho que um candidato a vereador ainda pode ser, mas a prefeito, que levante as mesmas agendas do presidente da República, o que demonstre ter o apoio dele, dificilmente se elege, nem em qualquer dos nossos estados amazônicos. Eu estou me atendo um pouco à nossa região, mas acredito que ao Brasil como um todo. Porque essas agendas que foram tão fortes para a eleição do presidente da República, elas foram esvaziadas, né? A agenda de anticorrupção, por exemplo, né? Tanto na postura do presidente, nessa aproximação com o Centrão, mas principalmente com a fala do Sérgio Moro, né? O ex-ministro Sérgio Moro, de dizer que o presidente da República não tinha esse compromisso tão efetivo com a agenda de anticorrupção, isso afastou muitos eleitores que defendem essa pauta. A questão da violência, você vê que já sumiu do discurso do governo, né, do combate à violência, né, de que vai resolver o problema, que vai diminuir a violência no Brasil, etc, etc. Essa é uma agenda que continua aberta, né, e pode ser disputada de várias formas para se encontrar o melhor caminho. E o terceiro é, sem dúvida, essa fraqueza de gestão, tanto por parte empresarial, que esperava uma postura mais definida do presidente, uma postura muito mais rígida nisso. Nós não podemos esquecer, eu falo muito nessa questão do papel que o Executivo tem, embora o Legislativo possa ter assumido, o Legislativo e o Judiciário assumido papéis mais importantes, a nossa cultura ainda é muito presidencialista, né? Essa figura do presidente, essa maneira de destaque presidencial, isso ganha uma importância maior. E para atender essa agenda social, o que o governo, com todas as dificuldades, é dar essa ajuda de R$600, o que fez ele melhorar um pouco nesse eleitorado, mas aí veja que o próprio governo não tem interesse, a parte econômica não tem interesse nessa agenda, né? Nessa visão mais neoliberal de governo, não tem muito interesse nesse assistencialismo. E esse é um eleitorado em que você tem aí outros atores competitivos. O próprio PT, com suas políticas do passado, a própria figura do presidente Lula, compete muito mais por esses eleitores do que, no caso da classe média, que se distanciou, né, do PT pela questão dessa agenda apresentada de anticorrupção e tudo isso mais. Então, eu acho que, como o Carlos falou, você vai ter uma diminuição, né, desse efeito aí mais do Bolsonaro sobre o processo eleitoral, né? E dizer que tanto o prefeito e o vereador, eles lidam muito com questões locais, né? Com questões ali de comunidade, de bairro, do cidadão que vai levar a conta de luz, que vai pedir um emprego para a filha ou para o filho, né? E isso tem sempre um peso que você vai encontrar nessas agendas no âmbito do governo estadual, através do prefeito apoiando, né, o governador, ou mesmo no âmbito federal, mediando
as ações de governo no âmbito local, mas nem sempre com a situação atual de governo no Brasil isso não está acontecendo. Isso vai ter, com certeza, algum efeito no processo eleitoral. É isso. Muito bom, Roberto. Carlos, nós temos aqui uma série de perguntas, vamos ver se a gente consegue passar por todas elas. O professor Azarias Pavacho, ele fez a pergunta, né? As eleições permanecendo em dezembro. Certamente, os partidos políticos deverão articular suas campanhas quase que totalmente nas redes sociais. A quem favorece esse cenário, né? Num cenário de pré-campanha basicamente por redes sociais? Quem sai favorecido na opinião de vocês? Eu acho que isso complementa também a questão da Beth, né? Beth Oliveira, que perguntou, então, se essa mobilização for por meio das mídias, não abre espaço para aumentar as fake news, né? E a tela esclarece um pouco mais assim, na questão de se vocês têm conhecimento e na avaliação de vocês, se o Tribunal Superior Eleitoral tem a capacidade de coibir essas fake news, dado que nós vamos ter eleições em mais de 5 mil municípios no país, né? Então, eu acho que é um conjunto de perguntas que se resume a isso, né? No cenário de pré-campanha fortemente de redes sociais, quem sai ganhando com isso? Como que ficam as questões das fake news, né? A vereadora Sandra Batista tem uma pergunta, creio que mais direcionada para o professor Carlos Souza, que é: o candidato Haddad ganhou no Pará. Essa tendência contra o Bolsonaro reduziu ou se ampliou no Estado? Essa é uma boa pergunta também. E, por fim, aqui nessa segunda rodada de perguntas, temos a pergunta aqui da Alda Selma, falando que, diante de um cenário tão negativo com relação às questões ambientais, o Brasil tem, vamos dizer assim, uma visão internacional hoje terrível, né? Os países europeus têm uma visão do Brasil como um país que degrada fortemente o seu meio ambiente, né? É possível que, diante, então, dessa agenda do governo, né, pró-desmatamento, pró-garimpo, né, de rejeição aos indígenas, é possível que a Amazônia, a região da Amazônia, ganhe maior importância no debate eleitoral nacional, né? Essa é a nossa segunda rodada de perguntas, também fica livre. Não sei se o Carlos quer começar, Roberto, fiquem à vontade. Eu posso colocar Claro. enquanto o Carlos organiza aí. Eu vou, pela questão do TSE, eu acho que o TSE ele é bem preparado, né? E os tribunais regionais também, eles podem desenvolver um trabalho ali rápido, tem uma estrutura organizacional positiva para preparar eleições. Eu acho que nesse ponto o Brasil avançou muito, né? As eleições são confiáveis e o trabalho técnico que o TRE pode desenvolver e que pode, nos estados, e que pode mobilizar outras instituições, eu vejo de uma forma bastante positiva nessa organização. Lógico que as instituições, elas, pela própria estrutura, elas são um pouco mais lentas em combate a algumas coisas, como a questão do fake news, né? E aí sim, ela precisaria de uma boa parceria com a Polícia Federal, isso para intimidar, porque de alguma forma no processo eleitoral como um velho político fala, né? Assim, o feio é perder, né? Então isso a gente pode resolver depois. Parece horrível, mas é o que acontece, né, em muitas situações desse país. Então, acredito que os eleitores os candidatos nessa disputa para ganhar voto sem dúvida, vão tentar seguir por esse caminho. A questão... Então, o fake news vai acontecer e temos algumas situações de combate, mas talvez não tudo. Pode ser que o efeito seja pós as eleições e que isso entre numa agenda de cassação, mas a gente sabe que ainda seria de uma forma muito lenta e remota, né? Com relação a uma campanha pelas redes sociais, eu diria que quem vai ganhar essa eleição é quem se estruturar melhor e, sobretudo, mobilizar a juventude, né? Que é uma parcela significativa do eleitorado, que lida com isso de uma forma muito, muito tranquila, né? Que sabe lidar com isso. Então, assim, numa situação de rede efetiva,
quem tem o apoio maior desse eleitorado jovem, desse eleitorado que pode trabalhar mais as redes sociais e que tem um papel de formador de opinião pública dentro de casa, né? Eu acho que é um caminho, inclusive, para ser um formador de opinião pública em casa, dessa maneira. Acho que isso vai ser decisivo no próprio processo eleitoral. Essa questão da vitória do Haddad, né? O Carlos vai poder falar isso, assim, mas é um contexto completamente diferente, né? Assim, acho que a agenda social do PT ela ainda é muito viva, né? E pela própria situação da pandemia reacendeu algumas questões de fragilidade e que é preciso ter atitudes mais efetivas de governo, né? Como o partido vai atuar em cima de fortalecer essa agenda, né? Já pensando nas próximas eleições para a presidência da República, e a forma como o PT vai efetivar isso. E não podemos esquecer que Belém, por ser, né, a maior cidade da região norte, né, com movimentos sociais muito efetivos, muito presentes, definidos, com a atuação da universidade, né, assim, com grupos sociais, né, e políticos muito definidos, né, com candidatos ou com prefeitos eleitos em outras ocasiões de esquerda, né, com uma agenda forte. Tudo isso vai ter um peso e que favorece, sem dúvida, uma candidatura que possa, no futuro presidencial, já sair com uma parcela de votos considerável do Pará. Essa é a minha opinião. Não sei se o Carlos vai concordar. É isso. Concordo. Bem, assim, em relação à questão das fake news, eu acho que a gente teve esse fenômeno, foi muito, mas muito relevante, né? Alguns analistas dizem que ele foi um elemento de desestabilização da competição mais democrática, digamos assim. Mas isso aconteceu em 2018. Eu acho que hoje já há uma reação tanto política, né, quanto da sociedade em geral contra isso. Eu acho que o efeito, talvez, das fake news no processo eleitoral, eu acho que ele vai, não sei se deve ter alguma relevância, assim como estratégia, mas eu não sei se o efeito disso na percepção do eleitor vai ser a mesma, sem levar em consideração que você já está relativamente preparado para combater isso, né? Eu acho que a maioria dos partidos hoje, a maioria dos grupos políticos relevantes hoje já tem sistemas de monitoramento, já tem, apesar da gente não ter uma legislação específica para isso, né? Principalmente na esfera eleitoral, porque qualquer mudança na legislação eleitoral ela tem que ser feita um ano antes da eleição, e a gente não teve ainda isso, mas já tem algumas sinalizações por parte do TSE até agora, essa votação da cassação da chapa, né, do Bolsonaro com o Mourão, em função das fake news, pode ser um elemento que gera algum tipo de recuo, né, dessas forças que usam isso para poder se legitimar. E assim também, eu acho que a questão hoje essa campanha só nas redes sociais, elas pode funcionar em algumas localidades, principalmente os municípios com maior estrutura de comunicação nesse sentido, mas pode não funcionar em vários municípios que têm dificuldade, sim, né, de utilização dessas redes. A maioria aqui na região amazônica, eu não conheço a situação dos outros estados, Rondônia, Amazônia, mas aqui no Pará a gente tem um percentual bastante significativo de municípios em que o acesso às redes de comunicação são muito precárias, né? Alguns até inexistentes. E assim, e também pela questão que a maioria tem um percentual também bem significativo do eleitorado que não acompanha isso. Tá? Então, isso pode ter, sim. E a outra questão é que a gente está falando de uma eleição local. Né? A eleição local tem uma dinâmica muito diferente de uma eleição nacional, né? Que o volume de gente que está ali se mobilizando em torno de uma candidatura é muito mais elevado. Mas a candidatura local ela tem muito a marca do clientelismo, de quem você conhece, né, a proximidade da comunidade local, do gestor, do prefeito, e nos vereadores também. E também que você não exige, dependendo do perfil municipal, você não precisa de um volume de votação muito elevado. Os dados que eu tenho das eleições passadas, sobre perfil dos candidatos que ganharam a eleição, mostram que tem candidato que chegou à vereança, né, chegou ao parlamento com 50 votos. Isso não é incomum,
né? Uma coisa muito comum, porque você tem um colégio eleitoral pequeno, de 3 mil eleitores, por exemplo, e esse colégio eleitoral gera um custo, né, eleitoral menor. Né? E é claro que você mobiliza as suas redes de relacionamento, e não as suas redes de apoio informais, via WhatsApp, via rede social. Então, é uma questão assim que eu acho que a gente precisa se debruçar melhor sobre isso, né? Como é que isso vai, de certa forma, repercutir nas eleições locais, dependendo do perfil também municipal em relação a isso, né? Em relação às forças políticas que atuam localmente. Aqui no Pará, eu tive uma experiência interessante no município de Cachoeira do Arari, que é um município no Marajó, que tem uma série de deficiências lá de transporte, de renda, e educação, saúde, e a dependência do gestor local é muito grande. Então, eu lembro que, quando eu cheguei lá, eu vi uma fila de gente, e não eram poucas pessoas, era muita gente, na frente da casa do prefeito. E eu me interessei em saber por que aquilo acontecia. E o prefeito atendia as pessoas pessoalmente. Eu disse, o que essas pessoas vão fazer na prefeitura? E elas iam pedir coisas, iam pedir uma passagem num barco lá para poder se deslocar para outro lugar, para Belém, iam pedir para pagar luz, para comprar gás. E é interessante que eu perguntei depois para o vereador, cara, esse prefeito que não faz isso não se elege. Prefeito que não faz política de clientela. Então, é claro que você acaba elegendo uma elite, né? Quem se elegeu lá sucessivamente era o dono das empresas de transporte local, porque ele que oferecia a passagem, ele tinha dinheiro para fazer essa política de clientela. Nem sempre é só a dependência do poder executivo estadual. Também tem uma elite que se reproduz muito fortemente a partir dessas práticas no poder local, né? Então, tem essa dinâmica diferenciada. Em relação à pergunta da Sandra, um abraço grande para a Sandra Batista, sobre a questão do Haddad, que ganhou no Pará. Assim, eu acho que esse capital político ele não se perde, né, nas eleições federais, as eleições estaduais, principalmente em relação ao desgaste que eu acho que o bolsonarismo está se manifestando nacionalmente. Aqui a gente já tinha um capital político, né, que não elegeu o Bolsonaro, não na capital, mas no interior. Eu acho que isso não vai ser perdido, eu acho que vai se manter, até porque quem é a vidraça agora não é a oposição, quem é a vidraça agora é o governante, quem está no poder, o que é que ele está fazendo, né? Então, eu acho que o Haddad está lá para... e as forças da esquerda, da qual o Haddad faz parte, está lá para acentuar a péssima gestão que está acontecendo. Eu acho que aqui em Belém a esquerda tem uma chance muito grande de voltar à prefeitura com Edmilson. Não sei se ele vai ser o escolhido, o candidato, de certa forma, que consiga uma coalizão das esquerdas nesse sentido, mas eu tenho muita esperança que isso aconteça, né? E eu acho que isso vai se reproduzir em vários outros locais, em vários outros municípios, em que há uma revisão do voto, digamos assim, né? Em relação àqueles que apostaram, pelo menos, que eu não acho que o eleitor que apoiou o Bolsonaro ele seja fascista ou ele compactua com esse tipo de política. Eu acho que ele apostou numa mudança. Como essa mudança não está acontecendo, eu acho que ele tem uma capacidade agora de rever o voto dele, né? Aquelas lógicas do voto prospectivo, do voto retrospectivo, que a gente estuda na academia, o eleitor vai rever, né? A democracia te dá essa possibilidade, você empodera, mas você pode desempoderar depois, por isso que você tem mandato. Então, eu acho que a esquerda tem um espaço político importante no Pará, né? Até também pela péssima gestão dos adversários, no nosso caso aqui o PSDB, principalmente na prefeitura de Belém, me referindo aqui à prefeitura de Belém, e acho que isso vai se manter, não sei, né? Tudo, nesse momento é tudo especulação, né? E acho que essa agenda também que foi colocada, né, essa agenda negativa do Bolsonaro pró-desmatamento, aliás, né, contra o meio ambiente, de uma forma geral, né, porque não é só o desmatamento que está envolvido aí, a questão da grilagem está contida aí, a questão da desregulamentação, digamos assim, das reservas florestais, a questão de você, de certa forma,
não vou dizer que a palavra não é eliminar, mas pelo menos desmobilizar os organismos de intervenção e de fiscalização, acho que isso vai ter... E as outras agendas também sociais que é importante para a Amazônia, né? A agenda social, por exemplo. Eu acho que isso vai gerar um efeito nas eleições nacionais, talvez não tanto nas eleições municipais, mas, de qualquer forma, isso só o resultado mesmo, o futuro, é que vai deixar a gente avaliar. Né? Mas, assim, algum efeito, eu não tenho nem dúvida que vai ocorrer. Perfeito, gente. A gente ainda tem um tempinho para mais uma rodada de perguntas antes da gente concluir. E já vou usar a prerrogativa de estar aqui na moderação, né, o privilégio de estar na moderação, para poder já colocar minha pergunta também, diante do que vocês falaram. Assim, queria um panorama de vocês sobre o avanço, né, ou as possibilidades eleitorais dos partidos de esquerda nas capitais da região, né? Nós temos aí, como o Carlos falou, né, uma gestão desastrosa do PSDB aqui em Belém. Me parece que é uma gestão também muito sofrida em Manaus, né, do PSDB também. Enfim, queria ouvir de vocês as possibilidades concretas, né, da eleição de partidos de esquerda nas capitais da região. O Fabrício Haber, aqui no YouTube, fez uma pergunta sobre a influência do governo estadual nas eleições municipais, nesse contexto de pandemia. Eu também queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Surgiu mais um monte de perguntas aqui, mas uma terceira pergunta que surgiu aqui também sobre religião, né? Também aqui a questão do voto evangélico, né? Como que vocês veem isso na região norte e nos estados em que vocês estão baseados, né? E na região de um modo geral, se esse voto evangélico, que aparentemente teve tanta importância na eleição presidencial, se essa importância se reflete também no âmbito local, como que vocês veem isso? Tá? Ok. Pergunta da Dolores, professora Dolores. Sim. Eu posso responder. Vou começar por essa questão do voto evangélico, né? E aí quero cumprimentar a Dolores, né, pelo trabalho dela, enfim, né, pela pessoa. Né? Um abraço, Dolores. Acho que lembrar, em 2017, realizamos um trabalho de pesquisa muito interessante, numa parceria do NUPEPA, no núcleo que eu trabalho na universidade, com um instituto de pesquisa no Amazonas. Nós realizamos em todas as capitais da região norte, com exceção de Palmas, para entender, né, a questão das instituições, qual elas importam. Né? E isso foi uma demanda do Encontro Norte, né, da ABCP, né? E aí o João Paulo, uma lembrança à atuação do João Paulo nesse sentido. A gente procura identificar quais as instituições eram mais valorizadas pelos eleitores. E, para minha surpresa, muito mais do que a justiça, muito mais do que a escola pública, os partidos e o Congresso sabíamos que esses teriam uma avaliação muito negativa. Encontrávamos o Exército, tá? Ou seja, as forças militares presentes ali com um grande apoio dos eleitores, e as igrejas. Tá? E aí sim, isso já responde um pouco essa questão da forma como esse voto se constitui. Né? Hoje, você ganhar eleições sem estabelecer um diálogo com as igrejas, sobretudo as pentecostais, as neopentecostais, isso me parece difícil. O PT fez isso, o Bolsonaro tem feito isso, então é uma situação que eu acredito que nas bases municipais isto vai, de alguma forma, aparecer. Embora, reforçando a questão do clientelismo, e que o Carlos colocou, a partir da narrativa dele, dessa experiência com o município do interior, eu lembro também de um trabalho que nós fizemos, o núcleo de pesquisa aqui, por um tempo, deu cursos de formação política em uma cidade do Maranhão. E toda vez que nós íamos lá, recebíamos o apoio da prefeitura e da Câmara Municipal, e com o trabalho com os movimentos sociais, passávamos uma semana, né, dando cursos tanto para
para o pessoal administrativo, mas também para a comunidade de modo geral, né, em diversas áreas, não só na questão política mais específica. E aí, toda vez que íamos ao município, no final, conversávamos com o prefeito para estar ali dialogando um pouco e conhecer as demandas do município, né, o que é que ele tinha para falar. E era sempre muito interessante, né, visitar o gabinete do prefeito no final da tarde. Primeiro que nós entrávamos por uma porta porque já estava fechada, né, e a informação, o prefeito já não estava mais. Né? Mas não, ele estava lá dentro atendendo. E lá dentro você tinha todas as pessoas pedindo alguma coisa, possíveis. Aqueles que tradicionalmente vão atrás, né, com uma conta de luz ou com uma receita, mas também dividindo o sofá, né, ou a cadeirinha lá, tinha os pais de santos, tinha os pastores, assim, tinha um monte de gente ali querendo alguma coisa para a sua igreja, para o seu terreiro, para qualquer coisa parecida. E aí você não tinha uma discussão político-ideológica, você não tinha uma discussão entre satanismo, né, e divindade, qualquer coisa parecida, né, que entra nessas agendas mais abertas ao público. Ali era efetivamente uma ação clientelística. Né? Então, isso também, o discurso religioso ele vai ter uma proporção grande no debate, mas ele vai estar, de alguma forma, associado nesse tipo de rede aí. Se houver atendimento de demandas, isso com certeza vai ser levado para dentro das entidades religiosas, né, explicando lá, colocando o seu sentido. Né? Então, acho que isso vai ser efetivo. Para mim, com relação à questão da influência dos governadores no processo eleitoral, lógico que eles vão trabalhar para poder eleger sempre a sua base, né, fortalecer, até porque tem compromissos de município, né, mas, assim, dependendo do contexto da pandemia, acho que essa agenda mais estadual, né, que tem exigido, né, tem gerado estresse aos governadores para atender essas demandas da população de modo geral, talvez isso roube muito mais tempo para ele do que efetivamente um processo eleitoral municipal, que pode ser corrigido de uma outra maneira posteriormente, né, construindo uma agenda com quem quer que seja eleito por uma ótica de atendimento de necessidades pós-pandemia, né, de redefinição de forças a partir do que o governo pode permitir a fazer isso. Né? Deixa eu ver. Eu acho que uma terceira pergunta aqui, eu terminei não anotando direito. Assim, peço desculpa aqui, mas era algo que eu queria comentar, posso procurar aqui daqui a pouco. Tá não, bom, obrigado. Eu posso retomar ela, Roberto. Foi eu que fiz a pergunta, que foi relativa às possibilidades concretas da eleição de candidatos de esquerda nas prefeituras da região. Obrigado, Leonardo. Sim. Olha, eu acho que, no caso das capitais, as chances maiores seria, para mim, Belém, né, pela sua história e pela própria construção do trabalho feito pelo Edmilson, né, até aqui mesmo em Roraima, a partir da migração de paraenses, assim, eu conheci o trabalho efetivo feito a partir dessas pessoas e de outras. Eu acredito que sem dúvida, e volto a dizer, Belém tem uma tradição, né, na região norte. O caso do Acre, isso pela história recente do Acre, pode ser que tenhamos em Rio Branco algum encaminhamento nesse sentido. Para o Amazonas e para Roraima, eu vejo, ou no caso Boa Vista, eu vejo muito pouco. Não sei Rondônia ali, mas eu acredito que Rondônia também não vá. Eu acho que com aquele pessoal mais do agronegócio em Rondônia, muito mais presente ali, né, não tenhamos um movimento mais efetivo de fortalecimento das esquerdas no contexto municipal. Eu acredito que em cidades ou em capitais em que você não tem, historicamente, movimentos sociais fortes, né, a esquerda tem dificuldade de chegar ou de se manter em estrutura de poder. Né? É o caso do Amazonas, no caso de Manaus, mesmo com o polo industrial, né, grande, mas Manaus não constituiu um movimento operário forte, né, ao ponto de colocar uma agenda, né, para toda a sociedade. No caso de Boa Vista,
isso também não tem acontecido. A política de clientela é efetivamente forte, né? E eu sou testemunha disso, conheço bem essa realidade local, né? E o caso de Porto Velho, Tocantins, a gente é um contexto recente, mas aí já se percebe que as instituições, de forma geral, têm problemas, né, sérios nessa área mais de uma política efetiva em defesa de movimentos sociais. É isso, Léo. Obrigado, Roberto. Carlos. Bem, eu vou então começar de onde o Roberto parou, né? Que é essa questão que há uma perspectiva de avanço da esquerda nessas eleições municipais. Eu concordo muito com o que o Roberto falou, porque eu acho que as realidades regionais em relação aos estados é muito diferenciada, né? Eu tinha feito um trabalho de pesquisa há um tempo atrás, e onde a esquerda se reproduzia com alguma possibilidade de manutenção, né, de certa forma, ter uma estrutura de apoio político da sociedade, era aqui no Pará, de certa forma, né, a gente viu isso até na eleição do Haddad, e no Acre. Né. Fora isso, e um pouco talvez no Tocantins também, mas se bem que eu acho que o que o Roberto falou é relevante, esses territórios onde o agronegócio é muito forte, né, e fundamentalmente pela dependência da população local em relação a essa estrutura, a esquerda tem uma dificuldade maior. E também onde os movimentos sociais são mais, não são tão atuantes, ou pelo menos tem mais estabilidade de atuação. Né? Eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que pode ter algum avanço, sim, das esquerdas, mas muito mais no sentido de recuperar o que ele perdeu. Né? Por exemplo, no Acre, que foi um estado que eu estudei bastante na época, eu lembro que o PT ganhava as capitais e ele tinha um percentual de manutenção dos municípios. O Acre tem poucos municípios também, né? Eu não lembro aqui a quantidade, mas é o estado que tem menor quantidade de municípios da região. O partido do governador, no caso o PT, também conseguia se reproduzir com muita eficiência nos municípios. Ele ganhava em torno de 35% dos municípios nas eleições e se mantinha isso no tempo. Eu estudei 3 eleições consecutivas. Esse capital político foi perdido agora, né? O Acre teve uma rejeição muito grande ao PT, onde o PT funcionou muito fortemente lá. E assim, eu espero que esse capital político seja recuperado. Eu acho que dá para recuperar, até em função hoje de que a organização partidária do PT ela já existe, né? E essa mudança na legislação eleitoral, exigindo a existência do diretório municipal, eu acho que ela dá um capital político também para você conseguir, de certa forma, bons candidatos, até porque nem todos os partidos estão organizados na esfera local. Né? E, nesse sentido, aí também eu vou para essa pergunta sobre a questão do apoio do governador. Isso no passado era muito forte. Quando eu estudei, e o meu problema de pesquisa na época que eu escrevi, esse artigo foi publicado no Congresso da LACIP, sobre subsistemas partidários locais. Né? E eu analisei uma sequência de três eleições consecutivas. E era impressionante. Quando o partido do governador mudava a correlação de forças na esfera local. O partido, então, tanto pela migração partidária que acontecia, isso era muito comum, né? O candidato se aproximava do governador para poder ter acesso a algum tipo de política pública, de forma a manter as políticas clientelistas para o seu município. Então, se aproximar do governador não era a esfera local não é muito a não ser nas capitais, não é muito voto ideológico, digamos assim, é um voto mais clientelista. Então, isso acontecia muito. Eu não sei, atualmente, né, como é que isso vai ficar, porque eu acho que o debate hoje vai sim, pelo menos eu tenho uma esperança que isso aconteça, eu acho que o voto vai se deslocar também para um componente ideológico, que não tinha no passado. No passado era um voto puramente clientelista, mas eu acho que como esse debate ideológico ganhou as redes, ganhou a sociedade, assumiu uma dimensão muito forte, a gente já tem capacidade comparativa de uma gestão de direita, por exemplo, né, que foi o grande beneficiado a gente pega isso nos dados das câmaras de vereadores, qual foi o partido que cresceu tanto nas câmaras de vereadores quanto nas prefeituras, que foi a direita. Inclusive, um dado que eu tenho nas minhas pesquisas, né, que eu trabalho com grupos minoritários, o recrutamento de minorias, de negros, mulheres, indígenas, se dava preferencialmente pelos partidos de esquerda. Na eleição de 2016, isso mudou.
a direita lançou muita gente e teve muito sucesso eleitoral, né? Então, isso é uma relação de custo-benefício. Você se afasta, claro, daquela legenda ou daquele partido, ou daquele grupo político que está desgastado, né, que, em função da proximidade tanto com o governador quanto com o presidente da República. Então, esse alinhamento ele era muito comum. Mas eu acho que hoje a coisa está muito indefinida, né? Eu acho que o componente ideológico, sim, ele vai ser importante, mesmo nas eleições dos pequenos municípios, né? Em que a dependência dessas elites é muito maior, né? Em relação à questão do voto evangélico, eu concordo muito com o que foi colocado pelo Roberto, né? Eu acho que, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, apesar da gente considerar que os evangélicos eles representam em torno de 25% a 30% da população total, isso, claro, se reflete também no eleitorado, e é um grupo político que eu não vejo muita ruptura, né, apesar de eu ter acompanhado algumas notícias que está havendo mobilização de evangélicos contra o Bolsonaro, mas eu acho que esse núcleo ele é o núcleo que se mantém mais ativo e mais fiel ao bolsonarismo, né? E isso tem uma repercussão muito forte nos municípios, porque a igreja, de uma certa forma, e no caso da Amazônia, a igreja evangélica em particular, os pentecostais, eles são um canal de certa forma, de agregação social dessa comunidade. A igreja é um núcleo de onde as pessoas se encontram, ela é que promove festas, eles que, de certa forma, têm alguma atividade, não só política, mas de lazer, de encontro da população local, né? Eles são muito fortes ali. Então, eu acho que o voto evangélico é uma variável, sim, que vai influenciar na eleição, mas ela não está agindo atualmente sozinha, né? Eu acho que tem outros componentes. O evangélico optou uma parcela do eleitorado insatisfeito, sim, né, com as gestões do governador, com as gestões do PT, principalmente, né, do antipetismo funcionou, mas eu acho que essa parcela que não é evangélica pode rever o voto. Então, o grau de indefinição e de incerteza, na minha opinião, ainda é muito alto. Mas a gente não pode desconsiderar essa variável hoje. E o PT tem, sim, ou a esquerda, de uma forma geral, falo muito no PT, mas a esquerda, de uma forma geral, ele tem que começar a incluir uma agenda de aproximação com as igrejas para poder se fortalecer e combater o fascismo, né, de uma certa forma. É isso. Tá, bom. Não sei se eu respondi. Não, sim, acho que vocês dois cobriram a maioria das perguntas, né? Léo, assim, rapidamente, né, só para essa questão que o Carlos colocou, de que o PT precisa se aproximar, eu acho que a grande dificuldade, talvez, que o partido possa ter é conciliar isso, né? Conciliar entre uma igreja evangélica que se fortalece pela sua unidade, mas que tem posturas, né, assim, discriminação religiosa muito forte, né? Sobretudo com a questão dos cultos afros, né? E o movimento negro, o movimento afro, que, por exemplo, no Pará é muito forte, né? Tem uma tradição e que sempre foi acolhido, né, pela esquerda. Como é que o partido concilia? Eu acho que, por exemplo, até onde eu lembro, acho que foi no governo, acho que era da Ana Júlia, né? Ela tinha uma certa dificuldade de lidar com essas duas coisas, de como é que ia juntar esse pessoal mais evangélico, que pudesse dar apoio ao governo dela, e o pessoal de terreiro vindo, né, também com sua demanda e querendo respeito, querendo cidadania, querendo o direito de expressar sua religiosidade sem ser acusado de satanismo, como, né, colocado por muitos desses religiosos mais pentecostais. Então, um caminho aí que o partido precisa, no caso do PT ou de qualquer outro partido mais à esquerda, precisa construir. Tá? Muito bom, gente, muito bom. Acho que foi um debate muito elucidativo, né? Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final. Eu penso que eu extraí assim, algumas conclusões, né, do que a gente debateu aqui, do que vocês apresentaram, das perguntas que foram feitas, né? Acho que a palavra que define o momento, né, não só eleitoralmente, né, mas existencialmente, né, socialmente, politicamente, é a incerteza, né? A gente realmente não sabe
o dia de amanhã, né? Infelizmente, a gente está num contexto onde a gente tem que fazer análise de conjuntura semanal, né? A gente não tem mais como fazer de longo prazo, porque as condições políticas mudam muito rapidamente, né? E então eu extraí das falas de vocês a ideia de que a gente está num momento de incerteza, cravar qualquer tipo de diagnóstico mais sólido é temerário, né? De toda forma, eu entendi também das falas de vocês que as eleições de 2020, as eleições municipais, quer sejam elas mantido o calendário, né, ou sejam realizadas em dezembro, vão ser, vamos dizer assim, 2020 vai ser para 2022 o que 2016 foi para 2018, no sentido de que vai ser um teste agora também do antibolsonarismo, né? Em 2016 a gente fez um teste, né, do antipetismo, e agora a gente é possível que a gente veja aí um teste municipal do antibolsonarismo, né? Isso é cenas dos próximos capítulos, né? E também vi de vocês a ideia de que a esquerda os partidos de esquerda têm uma possibilidade aí de recobrar o terreno que perderam muito fortemente nas últimas eleições, né? Então, acho que isso também é um elemento que aumenta a complexidade da conjuntura, e eu acho que vocês fizeram uma contribuição excelente para o debate. Eu encorajo o pessoal que fez questões aqui agora já nos 45 do segundo tempo a procurar os professores, né, a mandarem e-mails para eles, a perguntarem. E quero abrir para vocês fazer as considerações finais de vocês, Carlos e Roberto, e mais uma vez agradecendo a disponibilidade, a contribuição que vocês deram aqui. A gente está no momento de realmente publicizar o que a universidade está fazendo, né, usar os instrumentos da universidade para fazer um diagnóstico do presente, né? E acho que o nosso papo aqui, até pelo retorno que a gente viu aqui no chats, né, um retorno excelente, né, de que eu acho que o que vocês trouxeram ajuda a gente a compreender o mundo que a gente vive. Então, mais uma vez, obrigado, Carlos e Roberto, e fica aberto para vocês fazerem as considerações de vocês, se quiserem concluir, enfim. Eu, da minha parte, quero muito agradecer o seu convite, agradecer ao Carlos por esse momento, todas as pessoas que participaram dessa mesa, agradecer ao programa de pós-graduação em Ciência Política. Acho extremamente importante termos na região norte um programa de Ciência Política, e a UFPA está mostrando um trabalho sério, o trabalho de vocês, isso é muito positivo, né? Para me colocar à disposição de poder contribuir em outros momentos. Eu acho que você resumiu bem, Leonardo, essa ideia da incerteza, né? Nós estamos com incertezas políticas, mas nós também estamos com incerteza de vida, né? Essa é uma realidade. Eu lembro, há umas 2, 3 semanas, um amigo mandou uma mensagem para mim perguntando como é que eu estava, como é que estava nessa situação toda de coronavírus, etc, etc, etc. 2 semanas depois ele morreu, exatamente do coronavírus. Então, assim, nós estamos com essa incerteza de vida. E aí a questão política vai junto também, né? Então, vamos ver como é que isso se processa. No caso da esquerda, eu acho que um ponto-chave também que a gente precisa depois refletir é que nós falamos desse papel do PT, mas o PT ganhou um competidor na região norte relativamente forte, que é a Rede, né? A Rede, o partido Rede cresceu, né? Tem uma liderança nacional efetiva, além da Marina, né? Tem o senador do Acre, né? Do Amapá, muito presente ali nesse processo de discussão. A Rede conseguiu, por exemplo, aqui em Roraima, crescer, né? Fazer uma deputada indígena, né? Então, assim, é um partido que também está brigando por um eleitorado, né? Que antes era um eleitorado mais ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então, acho que esse é um ponto de discussão futura aí, né? Mas acho que, assim, nós vamos ter, pelo menos até o mês que vem, uma definição melhor do cenário sobre as eleições, se elas serão ou não adiadas, né? E o contexto vai mudar, com certeza. Acredito que tenhamos uma agenda de pesquisa ou de motivação para debate muito grande no cenário político brasileiro hoje, por esse encaminhamento de incerteza, né, num país tão diverso, né,
que agora também está mergulhado nas suas contradições internacionais, né, por posturas, enfim, por um governo que mantém colaboradores também muito difíceis, né? Às vezes, além de pensarmos o presidente agindo de uma maneira muito mais, pegando um pouco aquela discussão weberiana de ética de responsabilidade e ética por convicção, muito mais presa às suas convicções do que a sua responsabilidade enquanto gestor, nós temos aí ministros que seguem também dessa mesma forma, né? E que geram debates, coisas que são desnecessárias, que não acrescentam em nada, mas que criam polêmicas, que movimentam o cenário e que fazem pessoas se movimentarem politicamente de um lado ou de outro, né? Então, mas isso que é bom da política, né? E é bom esse papel nosso de estudar a política, de perceber tudo isso, né? Como um grande laboratório social. Muito obrigado. Isso aí, Roberto. A gente que te agradece. Carlos? Eu também queria finalizar agradecendo, né, ao Léo pelo debate. Eu achei muito, muito oportuno, fiquei muito feliz de poder participar dessa mesa, né? Eu gostaria de ter dado previsões mais otimistas e mais precisas, mas, como o Roberto falou, o grau de incerteza é muito alto, então eu não me arriscaria. A ciência política ela é muito condenada, né, de certa forma, porque ela faz, às vezes, previsões que não dão certo, mas é porque a gente se arvora a querer prever o futuro. E não dá para prever o futuro, porque a gente nem tem todas as ferramentas para isso. A gente pode fazer, no máximo, algumas especulações. Queria também cumprimentar o meu companheiro de mesa, o Roberto, que eu não conhecia, fiquei muito feliz também da gente ter alguma proximidade aí intelectual para discutir o tema. Queria dizer que eu faço parte, né, de um grupo de pesquisa na UFPA, que é o Observatório Eleitoral. O Léo agora está meu parceiro também, a gente está estudando algumas coisas juntos, o Rodrigo. Né? E a gente recebe, sim, alunos que queiram discutir eleição, a gente faz cursos periódicos, a gente faz palestra, debate. Está um pouco parado em função agora desse momento atual, né, que está todo mundo isolado, isolamento social, mas quero convocar também quem deseja entender um pouco melhor, participar, que venha, se aproxime um pouco desse grupo, né, do Observatório Eleitoral, para a gente poder aprofundar algumas questões, muito mais do que a gente está fazendo aqui nesse debate. Mas fiquei feliz, viu, com isso e quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Carlos, Roberto. Agradecer o pessoal que nos assistiu no YouTube e aqui na sala. Eu me lembrei agora oportunamente, não sei se é uma frase do Philip Schmitter, que ele diz, não sei se é do Schmitter ou do Adam Tchaikovsky, que ele fala: quem ama a incerteza ama a democracia, né? Ou quem ama a democracia ama a incerteza, mas também não precisa ser tanta incerteza assim, né? Bom, então com essas palavras eu encerro por aqui o nosso momento, relembrando que 18h30 agora tem a live com o nosso reitor aqui da UFPA, professor Emanuel, e o vice-reitor, professor Gilmar, às 18h30. Dia 16/6, na próxima terça, tem uma live dos nossos colegas da Federal do Amapá, com o professor Ivan Silva, e eu estarei participando, discutindo política indigenista no contexto de crise sanitária. E no dia 17, mais uma edição do nosso diálogo público, dessa feita discutindo administração pública federal e política, né? Como é que fica essa interseção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Hugo, e todo mundo que participou. E até a próxima. Abraço, gente. Até mais. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.